trabalhadores do Brasil. Fala pessoal, tudo bem? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Caminhos na Pré-História comigo, professor Luiz Dudu. No nosso último vídeo nós abordamos de forma bastante geral e também conceitual as principais fases da pré-história e as suas subdivisões, paleolítico, mesolítico e neolítico. Trabalhamos de uma forma bastante conceitual e também bastante simplória as principais idiosincrasias de cada um desses períodos. E também falamos sobre a questão da evolução do homem, que parte ali do Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens e Homo sapiens sapiens. E também levamos em consideração a questão criacionista. Falamos do evolucionismo, falamos da visão criacionista e também abordamos um pouco a relação que existe de forma mais moderna entre o evolucionismo e o criacionismo, ou seja, existem cristãos que acreditam no criacionismo, que Deus criou todas as coisas, que Deus criou o homem, mas que também ele orientou o processo evolucionista, né? Processo da evolução do homem, ok? Então, nosso intuito é sempre fazer essa relação entre a pré-história evolucionista e a pré-história criacionista. Hoje, especificamente, nós iremos falar sobre o período paleolítico e as suas principais características, conhecido também como período da Idade da Pedra Lascada. Esse nome faz jus aos objetos que eram utilizados por esses primeiros homens para a sua própria sobrevivência. De forma mais específica, os homens que utilizaram os objetos a partir da pedra lascada, ferramentas para pesca, para caça, eram o Homo habilis e o Homo erectus, os primeiros hominídeos, excluindo então desse campo o Australopithecus. O período paleolítico ele vai de 3 milhões de anos atrás até 10 mil a.C., tá? Já o paleolítico inferior vai de 3 milhões de anos atrás a 250 mil anos atrás, tá? Tendo essas principais características do Homo erectus e do Homo habilis, produzindo as suas ferramentas de caça, de pesca, de sobrevivência de um modo geral, a partir da pedra lascada. Período chamado de pedra lascada porque eles utilizavam as pedras e iam lascando a madeira a fim de afiná-la e utilizá-la para uso pessoal como suas ferramentas de caça e muitas vezes até também ferramentas de proteção. Essa é a principal característica do paleolítico inferior, tá? Que vai de 3 milhões de anos atrás a 250 mil anos atrás. Já o paleolítico médio, né, compreendeu o período de 250 mil anos atrás até 40 mil antes de Cristo e é caracterizado principalmente pela aparição do homem de Neandertal. Mas também já existia nesse período o Homo sapiens, tendo em vista que ele surge há 300 mil anos atrás. Aqui nós já temos uma forma de caça, de pesca, de sobrevivência de um modo geral, de habitação um pouco mais sedentária e um pouco mais moderna, né? Temos também a utilização do fogo, tá? Para manutenção da sua própria proteção, tá? Como também para cozinhar, né? E para realizar outras questões de forma mais específica. Portanto, esse período que vai de 250 mil anos atrás a 40 mil antes de Cristo é o período chamado de Paleolítico Médio. Nós temos a presença do Homo de Neandertal, do Homo sapiens e já a utilização do fogo, tá? Nesse tempo, o estilo de vida do homem tornou-se um pouco mais sofisticado com a elaboração de ferramentas e com o uso de fogo sendo um pouco mais difundido aí durante este período. Por fim, nós vamos ter aí então o Paleolítico Superior, que vai de 50 mil a.C. a 10 mil a.C. Já nesse período, de forma específica, as ferramentas utilizadas pelo homem passaram a ser elaboradas em grande diversidade. Então nós vamos ter agora inúmeras ferramentas, não só para caça, para pesca, para habitação, mas também para a própria proteção. Aqui nós temos especificamente a figura do Homo sapiens, tá? E essas
produções aconteciam desde pequenos anzóis, a machados, agulhas e até mesmo a arte a ser concebida pelo próprio homem, como é chamado de pintura rupestre. E também os primeiros passos desse homem dentro das suas questões de espiritualidade e religiosidade. Então, passa a surgir nesse período o panteísmo, ou culto aos elementos da natureza, o sol, a lua, os rios, os mares e coisas sucessivas. E a utilização de cavernas para sua habitação e das paredes dessas cavernas para sua própria comunicação também, a forma de linguagem que eles utilizavam para se comunicar uns com os outros, que é conhecido como pintura rupestre. Portanto, o período da Idade da Pedra Lascada é dividido dentro desses períodos: Paleolítico Inferior, Paleolítico Médio e Paleolítico Superior. Dentro desse processo, nós temos a evolução do homem, tá? A partir do Homo erectus, depois do Homo habilis, depois do Homo de Neandertal e depois do Homo sapiens. O Australopithecus ele não entra dentro do Paleolítico porque ele ainda não tem habilidade para criar as suas próprias ferramentas, tá? Apesar do homem ter evoluído, segundo o darwinismo, ter evoluído a partir do Australopithecus. O cristianismo, de modo geral, trabalha com a ideia de que essas questões são questões que não fazem parte do processo da criação. De forma mais moderna, nós temos cristãos que trabalham com o criacionismo e com o evolucionismo de forma paralela, fazendo analogias em relação às duas coisas e tentando encaixar essas duas questões. Eu acredito especificamente que não há como nós negarmos a questão do evolucionismo, dos dinossauros de forma específica. Até porque nós temos indícios disso. Indícios arqueológicos da presença do homem que se inicia na África e depois ele caminha para o sul da Europa e depois ele passa pelo Estreito de Bering da Europa para o norte da América e então ele vai se disseminando por ali. Então nós temos inúmeros indícios arqueológicos, né, de crânios um pouco mais alongados, né, e da presença desses homens mais rústicos dentro da pré-história de forma mais específica. Assim como também nós temos os fósseis dos dinossauros que estão aí. A grande questão é como que o cristianismo conseguirá relacionar essas coisas de modo a não deixar de acreditar ou a se contradizer em relação às questões criacionistas. Eu acredito especificamente que existe um Deus e que esse Deus criou todas as coisas, mas que também ele guia o curso da história. E ele guiou o curso da história dentro daquilo que nós vemos por aí, mediante os indícios da arqueologia. Ou seja, o processo evolucionário sendo conduzido pela mão do eterno Deus. Então, é assim que essas relações elas vão acontecendo dentro dessa visão um pouco mais moderna, chamada de criacionismo/evolucionismo, ok? Existe um livro do Adalto Lourenço muito bom, chamado O Começo, e eu deixo como indicação esse livro aí para vocês. Portanto, esse é o nosso vídeo de hoje. Falamos um pouco aí sobre o período paleolítico, as suas 3 fases. E aí, então, pode deixar sua pergunta aí nos comentários, pode me procurar aí nas minhas redes sociais, que qualquer dúvida eu tento responder para vocês. No nosso próximo vídeo, iremos trabalhar o período mesolítico e o período neolítico, já com a Revolução Agrícola. Ok, meus queridos? Forte abraço a todos vocês, é um prazer imenso estar com todos vocês aqui. Curta o nosso vídeo, ative o selinho de notificações, compartilhe o nosso vídeo com seus colegas aí. É sempre muito bom conhecermos questões referentes à nossa história, à história da humanidade. Como já diria Eric Hobsbawm, a história é libertadora. Ok, meus queridos? Grande abraço a todos vocês e até mais.